Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo é para bater um papo sobre livros difíceis de esquecer. E eu fiquei me perguntando quais livros eu colocaria aqui para mostrar para vocês, porque não é algo fácil de decidir e tem momentos da nossa vida que alguns livros ficam mais conosco e outros menos. Às vezes a gente adorou um livro, mas foi naquela época e hoje a gente nem lembra mais da história. Então eu tentei escolher algumas obras que eu senti que ainda permanecem comigo, muito mais pela lição, pela reflexão que trouxeram, do que pelo enredo propriamente dito. Então eu vou mostrando para vocês e comentando o que me chamou a atenção nessa obra, por que ela está aqui. E na medida em que eu lembrar alguma coisa do enredo, comento também. Mas antes, me conta aqui nos comentários, você, qual livro ficou contigo desde que você leu pela primeira vez? Ou qual livro você costuma indicar para as pessoas porque a história te marcou profundamente? Não esquece de deixar aqui que eu vou adorar saber. Nós vamos começar então. Trouxe aqui um brasileiro para abrir essa lista, Aloísio de Azevedo com o seu O Cortiço. É uma obra que muita gente lê na escola ou viu pela primeira vez na escola, que vai tratar então, como o próprio nome diz, da construção de um cortiço, de como ele vai sendo ampliado, e o nosso pano de fundo é o Rio de Janeiro. Ele vai trazer também lá, de forma mais aprofundada, conforme a obra vai crescendo, como a gente vai adiantando a nossa leitura, a animalização do ser humano. Quando que o ser humano deixa de ser gente e passa a se tornar bicho. Então, vejo que o Aloísio fez um trabalho fantástico aqui. E a época em que eu lia, esse livro ia me marcando, porque eu ia pensando como alguém pode se submeter a algo assim, como alguém consegue viver nessa situação, como as pessoas conseguem colocar o dinheiro acima de tudo, a competição ali entre os dois vizinhos de forma muito acirrada. Enfim, foi um livro que me trouxe muitas reflexões à época que eu li, que eu gostei bastante e que volta e meia eu me pego pensando sobre ele. Outro livro que eu trouxe aqui é um livro que eu li recentemente, que eu gravei um vídeo só sobre ele aqui no canal, porque realmente eu não conseguia esquecê-lo. Ele me deu uma baita ressaca literária, não conseguia parar de pensar nesse livro. E foi um dos primeiros do Stephen King que eu li, que é Misery, Louca Obsessão. E essa história, ela é simplesmente inesquecível, porque acontece tanta coisa aqui, que você começa a cada capítulo se perguntar, tá, mas o que mais vai acontecer com esse personagem? É uma loucura, e literalmente, Louca Obsessão é o melhor subtítulo possível para essa história. Porque aqui, né, de forma básica, nós temos um escritor que tem uma fã, e essa fã não é um tipo tradicional de fã, é uma fã obsessiva. E é essa fã que o resgata quando ele sofre um acidente de carro, e a partir daí ela começa a exigir dele que continue escrevendo sobre a personagem que ela adora. Tão logo ela descobre que ele não vai mais escrever sobre a sua história favorita. E essa obsessão, ela se estende por toda a obra e coisas horripilantes acontecem aqui. E cada página que eu lia e cada capítulo que eu avançava me faziam me perguntar, será que existem pessoas realmente obsessivas nesse nível? Porque a gente sabe que o Stephen King faz aqui um exagero de realidade, mas eu me perguntei, será que alguém teria capacidade de fazer o que essa mulher faz com esse escritor aqui nessa obra?
Enfim, também é uma obra em que eu costumo me pegar pensando, principalmente quando o tema é loucura. Até onde o ser humano é capaz de ir? Mais uma obra aqui, dessa vez uma escritora brasileira, Maria Valéria Rezende. Eu gosto muito dos livros dela, ela sempre traz várias questões para a gente pensar. E aqui nós temos a família. O quanto vale a vida de um ser humano? Ela vai trazer essa temática aqui a partir do momento que ela se propõe a perguntar pelas ruas de Porto Alegre sobre o Cícero. Salvo engano, é esse o nome do personagem, né, da pessoa que ela sai pelas ruas perguntando. Porque ele é só mais uma pessoa. Ele é importante para sua mãe, que nunca mais teve notícias dele, mas ele não é importante para mais ninguém. Tanto é que ninguém estava procurando por ele. Esse rapaz, ele havia se mudado para Porto Alegre para trabalhar na construção civil, e tudo que a nossa personagem aqui, a Alice, tinha era o nome dessa pessoa. E ela acaba indo buscar pelo Cícero porque ela precisa se reencontrar, visto que a vida dela mudou completamente. Ela morava no Nordeste e ela veio para o Sul para ajudar a filha que gostaria de engravidar e queria ajuda da mãe. Só que quando ela chega, a filha diz: "Ih, mãe, mudança de planos, eu e meu marido vamos viajar porque conseguimos uma bolsa de estudos e a senhora fica aqui, montei um apartamento para a senhora enquanto a gente estiver viajando, a senhora aproveita e vai se ambientando." Então a Alice se dá conta de que ela está num lugar completamente diferente, onde ela não conhece ninguém, não conhece a cidade e ela está completamente sozinha. Então, como se adaptar a esse novo ambiente? E ela acaba fazendo reflexões. E munida de um caderno velho, ela começa a escrever esse seu dia a dia, fazendo uma espécie de diário, nesse monólogo interior que ela faz com ela mesma. E toma a decisão então de explorar essa cidade. E na busca pelo Cícero, ela também tenta se reencontrar, saber quem ela é, qual o real papel dela, o que, que ela pode esperar da vida ainda. Então é uma reflexão muito interessante a forma que a Maria Valéria escreve, pelo menos para mim, é muito poética, muito cheia de significado. E é uma história que eu sempre recomendo. E outra coisa legal para falar sobre esse livro são as interseções, esse jogo que ela faz entre a Alice da história e a Alice no País das Maravilhas do Lewis Carroll. Então é muito interessante. Se você não conhece 40 Dias, fica a minha recomendação para que pesquise sobre essa história, porque realmente ela é muito interessante. Uma outra história que eu trouxe para compartilhar com vocês é Uma Noite Markovitch, da israelense Ayelet Gundergoshin. Aqui diz Uma Fábula para o Século XXI. Nessa história, nós vamos ter um homem que ele fica obcecado pela sua esposa. Tá, Josi, mas como assim fica obcecado pela sua esposa? Pois é. Nós temos aqui dois personagens que são amigos e que eles tomam a decisão de ir para a Europa, na época ali da Segunda Guerra, para resgatar mulheres casando-se com elas, de forma que elas possam ter suas vidas salvas devido à questão do nazismo. E ele, ao conhecer a sua esposa, de nome Bela, decide que ele não quer se separar dela. Ela tem a expectativa de que ele aceite a separação, mas ele não quer. Então a gente vai acompanhando todas as situações que esse personagem vai passando. E além disso, claro, a gente tem a guerra como pano de fundo. Nós temos também o Zev, que é esse seu amigo, e a vida dele acontecendo com a mulher amada e assim por diante. Mas o que é mais interessante, assim, pelo menos o que mais ficou para mim, foi a forma como o Markovitch manteve a esperança
de que a Bella viesse a amá-lo, porque ele acredita que o tempo pode ajudá-la a conhecê-lo e a vir a amá-lo, que é o que ele quer. Ele quer uma família, ele quer ter o amor dessa mulher. E ela acaba indo embora, abandonando, indo viver uma história de amor com um poeta. E nisso tudo, várias coisas acontecem, que eu não vou contar, né, para quem estiver interessado em fazer a leitura. E ela regressa, e ele conta também a história de como é esse regresso, o que que acontece. Então, é uma história muito sensível e que traz um contraste, pelo menos para mim, foi o que ficou muito marcado, entre o horror da guerra, as pessoas lutando, toda a questão das organizações, muitas vezes clandestinas, que tentavam se impor contra o horror da guerra, e a esperança que o Markovitch ele alimenta em ter uma família, em ser amado pela Bella e assim sucessivamente. Então é uma história que eu li, que eu gostei bastante. Outra história que também não é a primeira vez que eu falo aqui no canal, porque eu realmente sou muito fã dessa história. William Faulkner com seu O Som e a Fúria. Aqui nós temos uma narrativa dividida em 4 capítulos, onde a história de uma família que vai entrando em decadência, ela é narrada. E aqui nós temos a perspectiva de 3 irmãos e da empregada da casa. Os 3 irmãos que narram, eles são homens. E essa família é composta, quando a história começa, pelo casal e 4 filhos. Os 3 homens têm voz na história, mas a menina não tem, embora todos eles tratem das decisões e das escolhas que ela fez e de como isso impactou na família, como isso contribuiu para a decadência da família. E a última personagem é a empregada da casa, que ela acompanha toda essa situação, que ela vivencia toda a história e ela também traz aqui o seu olhar, que no caso acaba sendo o olhar mais lúcido dos 4 narradores, que é a parte final da história. É um trabalho de linguagem muito interessante, porque o Faulkner, ele imagina como seria um deficiente narrando a história, que é o Benji, que é o primeiro narrador. Ele traz como seria a perspectiva de um irmão egocêntrico narrando a história. Então, ele faz um trabalho primoroso na escrita desse livro. E eu vejo que O Som e a Fúria também é um livro que pede releitura. Pelo menos para mim é a sensação que fica. Porque eu li pela primeira vez e eu consegui observar e apreender algumas coisas. Mas eu sinto que eu preciso reler porque tem algumas situações que ficaram obscuras ou que talvez tenham passado batidas para mim na primeira leitura. É um livro muito profundo, que ele tem várias camadas. Então penso que a releitura vai me trazer esclarecimentos. Ainda não sei quando vou fazer essa releitura, mas com certeza entra na lista dos livros que eu quero reler. Mais um livro aqui, que também é maravilhoso, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que vai trazer a questão dos livros. Qual o papel dos livros na nossa vida? Para que servem os livros? É possível viver sem livros? Os livros poderiam ser proibidos? As pessoas poderiam deixar de ter acesso aos livros e serem felizes? Tudo isso a gente consegue refletir a partir dessa distopia, que é interessantíssima, onde os bombeiros têm um papel muito diferente daquele que a gente conhece hoje. E toda vez que eu penso nesse livro, eu penso que eu, por exemplo, seria incapaz de viver numa sociedade em que os livros não são aceitos. Então fica aqui a minha recomendação para Fahrenheit 451. Antes de eu mostrar o próximo, não esquece de deixar aqui nos comentários
Se você já leu algum desses livros, se você gosta, qual que foi a sua experiência com eles? Outro livro muito interessante é esse aqui. Niket, uma história de poligamia, da Paulina Tiziane. Foi o primeiro livro dela que eu li, e a partir da leitura desse aqui eu adquiri outros dois. O Balada de Amor ao Vento, que eu ainda não li, e o Alegre Canto da Perdiz, que também ainda não consegui ler. Mas esse livro aqui, ele me trouxe uma perspectiva da poligamia que eu nunca tinha parado para pensar. Porque ele vai abordar a partir de um lugar onde a poligamia é aceita, onde ela é praticada. E a gente está falando aqui de Moçambique. E aí ele traz a cultura do norte versus a cultura do sul, como as mulheres são no norte, como elas são no sul, como ela vai trazendo vários aspectos culturais que reforçam essa ideia de poligamia. E o que essa personagem central, a nossa narradora, ela passa e a atitude que ela toma frente aos relacionamentos extraconjugais do marido é interessantíssimo, porque essa mulher é de uma força, de uma capacidade de olhar ao entorno, de olhar à sua volta e de pensar sobre o que ela vai fazer, o impacto disso e o quanto ela está disposta a viver com as consequências da atitude que ela vai tomar. Então, é muito boa essa história. Se você não conhece, dê uma chance, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mais uma obra aqui, falei dela recentemente, tem um vídeo só sobre ela, O Verão em que Mamãe Teve Olhos Verdes. Então eu vou ser breve, se você quiser saber todas as minhas impressões, dê uma olhadinha no vídeo, vai ficar aqui no box de descrição o link. Nessa história nós vamos acompanhar mãe e filho, porém uma mãe e filho que não tem um bom relacionamento, cujo relacionamento é muito conturbado, passou muita água por debaixo dessa ponte, tem muitas questões não resolvidas e que um verão vai tentar clarear e vai tentar aproximar. Então, é uma história muito triste, não é uma história alegre. Prepare aí sua caixa de lenços, porque é uma história muito complexa. Ela tem passagens aqui que você precisa parar, é quase um soco no estômago. Você precisa retomar o seu ar para você continuar a leitura, mas vale muito a pena. Mais uma história aqui. Ela se chama Rodolfo, da Júlia Dantas, literatura contemporânea. É uma escritora do Rio Grande do Sul, que eu nunca tinha lido nada. Li esse aqui, gostei bastante. E o título foi a primeira coisa que me intrigou. Como assim ela se chama Rodolfo? Do que ela está falando? Qual que é o tema dessa história? Porque ela começa contando a história de um rapaz que aluga um apartamento, a namorada acabou de deixar dele e foi viver uma vida de aventuras e ele ficou ali sofrendo e apareceu a oportunidade de alugar um apartamento. Aí, uma tal de Francesca aluga o apartamento para ele e até aí tudo certo, só que quando ele chega lá, ele se depara com uma tartaruga. E ele pensa, tá, mas como assim? Eu não posso ficar com esse animal? O que eu vou fazer com ele? E aí a Francesca, nos e-mails que eles trocam, porque eles não se conhecem pessoalmente, ela diz, leva então a tartaruga para tal lugar. E ele começa essa saga de tentar deixar a tartaruga com um dos amigos da Francesca. E a história vai se desenrolando e a gente vai conhecendo o personagem, conhecendo a Francesca e tudo que acontece com ele, com a Francesca, o que essa história tem por trás dessa necessidade ou dessa vontade de deixar a tartaruga com alguém. E aí você vai descobrir, enquanto a história se desenrola, por que ela se chama Rodolfo.
Gente, é uma história muito emocionante, que cresce muito mais para a parte final e que você se pergunta quantas pessoas devem ter vivido o mesmo drama que a gente acompanha aqui. Essa história aqui, ela nos ajuda a exercitar a empatia, de tentar se colocar no lugar do outro e pensar quão difícil teria sido passar pela mesma situação. Então, se você não conhece, dê uma chance, é uma obra muito interessante e é daquelas que a gente começa a ler e a gente não consegue parar. Então é muito, muito interessante mesmo. Mais uma história aqui, dessa vez vamos tratar de O Processo Maurícios, do Jacob Wasserman. Não sei se é assim que fala o nome desse autor, mas nesta história nós temos o Etzel, que é um rapaz muito jovem, salvo engano, ele tem 16 anos na época em que essa história acontece. Ele é filho de um juiz que tomou uma decisão há alguns anos, antes mesmo do Etzel nascer, e essa decisão ela vem à tona muitos anos depois, quando o pai do rapaz procura o Etzel e lhe conta a situação. E o Etzel, ele começa a se perguntar se a atitude do pai dele foi certeira ou não. Se pergunta se talvez o pai dele tivesse analisado as provas com mais cuidado, se esse teria sido o desfecho. Enfim, é uma história que vai trazer muito presente a questão do que é a justiça, de como funciona o sistema judiciário, do que esperar frente a uma decisão que muda vidas. Então, se você não conhece o Processo Maurícios, dê uma chance a essa história. Ela é o primeiro volume de uma trilogia. Eu já li, inclusive, o segundo livro, que é Etzel Andergast, que é o nome do personagem central aqui do primeiro romance, onde a gente vai acompanhar em Etzel o desenrolar da vida desse jovem, né? Não vamos ter mais a questão do processo que é acompanhado no primeiro volume, e sim a história do próprio rapaz, tudo o que aconteceu com ele, sua vida, sua adolescência, sua juventude, assim por diante. Pensando em O Processo Maurícios, é muito interessante toda a parte do processo, porque isso tudo vem à tona a partir do momento que o Etzel começa a investigar como foi o caso à época, quem foram as testemunhas, o que aconteceu, quais foram os aspectos que foram mais relevantes ou que nortearam a decisão de seu pai, faz com que ele também repense a visão que ele tem do pai, a relação que ele tem com o pai também fica estremecida. Ele começa a pensar na mãe que o deixou, por que ela o deixou para ficar vivendo ali na mesma casa do que aquele pai, o que aconteceu entre eles, enfim, uma série de outros fatores vem à cabeça do rapaz e ele pensa sobre. Então, se você não conhece o Processo Maurícios, leia, que vale muito a pena. Seguindo aqui com as minhas indicações, um livro que eu amo de paixão, O Sol é para Todos, da Harper Lee. Para mim, essa história é literalmente para todos, todos deveriam lê-la. Nós temos o Atticus, um pai solteiro, da Scout e do irmão da Scout, que passa ali por uma situação numa cidadezinha de interior, onde ele é advogado, por uma situação em que ele se vê com a necessidade de defender um homem negro. Aqui nós estamos falando do sul dos Estados Unidos, de uma família branca que tem a sua influência, que é muito tradicional ali na região. E quando Atticus, que é advogado, toma essa decisão, isso impacta diretamente na vida dele, na forma como ele é visto na comunidade, na forma como seus filhos são vistos e tratados na escola também. Então, todos eles sofrem o impacto dessa decisão. E o Atticus, ele vai explicando para os filhos o porquê que ele tomou essa decisão. Ele mostra que, apesar de tudo o que eles vão passar e que eles passam aqui, que essa é a decisão que transmite
literalmente o conceito de justiça. Porque se ele, como advogado, está tomando essa decisão, é porque essa é a decisão certa a se tomar, que ele não conseguiria viver com ele mesmo, nem educar os seus filhos, se ele não se permitisse fazer aquilo que ele acredita ser certo, por mais difícil que seja. Então essa passagem ela me marcou muito. E eu sempre me pego pensando, quando tomo uma decisão, nos motivos que me fizeram tomar e se, assim como Áticos, eu estou pronta para aceitar as consequências daquilo. Porque a gente sabe que muitas vezes na vida a gente toma decisões que não são fáceis e que trazem com elas muitas consequências. Se a gente tiver dentro da gente a certeza de que essa é a melhor decisão, a gente consegue transpor as barreiras que são colocadas no caminho. Então fica aqui a minha indicação para O Sol é para Todos. Mais um livro aqui, esse aqui lá nos primeiros anos em que eu comecei a assinar a tag, Êxtase da Transformação, do Stefan Zweig. Foi o primeiro livro dele que eu li e eu já me apaixonei pelo autor. Nós temos aqui uma história em que a gente vai conhecer uma personagem pobre que trabalha num correio lá no interior da Áustria e ela é responsável por cuidar da sua mãe doente. É só ela e a mãe. E um determinado dia ela recebe um convite de uma tia rica que vai passar uma temporada nos Alpes suíços com seu marido. E ela gostaria de oferecer essa experiência para a sobrinha. E a sobrinha fica indecisa, ao mesmo tempo que ela gostaria de aproveitar a oportunidade, ela não quer deixar a mãe sozinha. Contudo, a mãe a convence a ir e ela vai. E a partir do momento em que ela vai e passa a desfrutar de experiências que ela não tinha no dia a dia, conhecer pessoas e ter acesso àquele outro mundo, algo muda dentro dela. Contudo, como eu comentei antes, é só uma temporada e ela precisa voltar. E quando ela volta, é que a gente percebe esse literal êxtase da transformação. A personagem tem muita dificuldade de lidar com esse retorno à sua vida normal. É quase que uma Cinderela que precisa voltar à vida depois que a carruagem volta a ser abóbora. É muito interessante a forma como o autor constrói essa mudança interior dessa jovem e o quanto isso impacta no dia a dia dela posteriormente. Enfim, sou muito suspeita porque eu sou fã do autor, sou fã da história, então toda chance que eu tenho de recomendar esse livro, eu recomendo. Mais uma história fascinante para mim, O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Essa história eu li lá em 2019, que foi quando a Tag enviou esse livro aqui. Eu nunca mais consegui esquecer dessa história, porque nós temos aqui a Pécola. Pécola Breedlove. E essa personagem, ela quer muito se encaixar num padrão de beleza, porque ela é negra e tem cabelos crespos. E aqui o ideal de beleza, aquilo que era bonito de se ver, que era vangloriado pela mídia, mostrado, enfim, era ser loira de olhos azuis. E aí, qual a possibilidade de uma menina de cabelos crespos, de pele negra, se sentir bonita, se tudo que é bonito para aquela sociedade é a pessoa de pele clara, olhos azuis e cabelo loiro? Então, obviamente que a Pécola, ela se sente perdida, porque o ideal de beleza está muito longe daquilo que ela é. Então, isso tudo mexe muito com a personagem, a ponto dela rezar todas as noites pedindo para ter olhos azuis. E enquanto ela é criança e precisa viver com esse estigma que é colocado sobre ela, com o preconceito que a rodeia, isso vai crescendo, crescendo, e ela passa por tanta coisa que, tão jovem,
É uma história tão dura de se acompanhar, mas é tão necessária porque, infelizmente, ainda hoje, as pessoas ainda se dão o direito de serem preconceituosas, de olhar para o outro a partir do tom da pele, de julgar, de se achar melhores do que os outros porque a sua pele é mais clara, o que é um total absurdo. Quer entender um pouco melhor o que o racismo pode fazer na vida do outro? Leia essa história aqui. É mais do que necessário. Uma história sobre esperança. Para mim, essa história é o ápice da esperança. Estamos falando de O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, do Antônio Skármeta. Por que esperança? Porque é tudo que o personagem tem quando ele decide fazer parte de uma campanha publicitária. Pensem vocês, a ditadura do Pinochet no Chile, estamos falando de um ditador, que por alguma razão resolveu dizer que ele era democrático e dizer, olha, vamos fazer então um plebiscito para me manter no poder. Ele tinha certeza que ganharia. E do outro lado, tinha aqui um publicitário e uma equipe pensando, bom, vamos aproveitar essa oportunidade já que nós a temos. E tudo que eles tinham era criatividade e esperança. E essa esperança foi o que fez com que eles entrassem nessa lida para tentar fazer uma campanha publicitária que pudesse abrir os olhos da população, convencendo-a de que ela realmente teria voz, de que ela realmente poderia decidir o destino da nação. É nisso que essa história aqui se ancora. Claro que nós temos aqui um personagem, um pai que é preso, um filho que vai atrás, enfim, mais situações que vão acontecendo ao longo da história. Mas o que mais me marcou foi essa esperança e essa iniciativa de não deixar a oportunidade passar de exercitar a sua cidadania. Por isso eu recomendo essa história aqui. Outra história muito marcante para mim foi o Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Aqui a gente vai ter a perspectiva dos clones. Nós temos clones que vivem em um internato, em um determinado local, e que o destino da sua vida é servir a vida de outra pessoa. Eles são criados e mantidos ali, vivendo naquela espécie de internato, e eles sabem que em algum momento a vida deles vai servir a vida de outra pessoa. Ou seja, se aquela pessoa lá do mundo real precisar de um transplante, é de mim que esse transplante vai vir, porque eu sou o clone que vai servir aquela pessoa. Essa história, ela vai trazer o sentimento do clone, porque esse clone é uma pessoa também. Embora ele tenha sido gerado para servir a outra pessoa, e isso é posto para ele é ensinado a isso desde pequeno, ele também é uma pessoa. Ele também tem amigos, ele também tem sonhos, ele também gostaria de viver uma realidade. E isso tudo lhe é tirado tão logo ele nasce. Então, toda vez que ele pensa em realizar algo, ele lembra que o propósito da vida dele não é esse, que ele não pode ser um indivíduo. Essa história, ela me deixou com os olhos marejados em várias ocasiões e eu recomendo a leitura. Mais uma história maravilhosa para mim, Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. É um novelão que vai tratar da decadência de uma família. Nós temos aqui uma família formada pelo irmão mais velho, o Demétrio, pelo irmão do meio, que é o Valdo, e pelo irmão mais novo, que é o Timóteo. Nós temos a Ana, que é a esposa do Demétrio, e temos a chegada da Nina, que é a personagem que vai nortear aqui o núcleo dessa história. Tudo vai passar por ela, porque ela é uma moça da capital, que veio ali para o interior mineiro, porque ela acreditou que o Valdo daria para ela uma vida muito boa. E quando ela chega, ela percebe que ela está praticamente numa enrascada. É uma casa em decadência,
uma família que já teve prestígio social, que foi muito respeitada, que foi muito rica, mas que não é mais o caso. Que ela está em derrocada, que ela está em decadência. E a Nina, ela deixa claro pro Valdo que ela não vai mudar quem ela é. Porque ela espera algo dele. Ela quer aquilo que ele lhe prometeu. E ela vive assim. Ela quer continuar tendo seus vestidos, suas joias e a vida que ela esperava ter. E a Ana, que é uma mulher que foi criada de forma mais austera, mais fria, de forma reservada, ela tem dificuldade de lidar com a Nina. O Demétrio, que é quem administra as terras da família, também tem dificuldade de lidar com essa personagem. E o Timóteo, por outro lado, vê a oportunidade de encontrar uma parceira, uma pessoa que vai ajudá-lo a destruir aquela pompa que a sua própria família construiu. E nós vamos acompanhar aqui várias situações de conflito, de dor, de desenganos. Nós vamos também encontrar aqui o André, que supostamente é filho da Nina e que tem uma relação amorosa com ela. Enfim, essa história é repleta de camadas e você vai precisar ler para descobrir a real história por trás do relacionamento da Nina e do André. E o que acontece com a Nina nessa história, o que acontece com os Menezes em si. É fantástico o trabalho que o Lúcio Cardoso faz aqui. Não tem como ler essa história e passar incólume. Ela vai te deixar uma marca. Não tem como ser diferente. Mais uma história. Aqui, uma história da minha adolescência. A Menina que Roubava Livros, do Marcos Zusak. Tem um filme também maravilhoso sobre essa história, que eu também tive a oportunidade de assistir. A Liesel Meminger, que é a nossa personagem central aqui, ela é uma menina durante a Segunda Guerra Mundial e que no espetáculo que os nazistas promoviam a céu aberto para queimar os livros, ela se arriscava para salvá-los. Então, lembrar dessa cena me emociona muito, porque numa sociedade em que os livros são vistos como perigosos, a gente precisa sim ter medo, porque cada um de nós tem uma opinião, cada um de nós tem uma forma de ver a vida, tem uma cultura, tem um ensinamento, e quando a gente é proibido de dizer o que pensa, de ler sobre coisas diferentes, muitas vezes, daquilo que a gente acredita, a gente acaba se limitando a uma visão única. E a visão única, ela vai sempre ferir alguém. Então, essa história aqui, ela mexe muito comigo porque ela me faz pensar no poder do livro, no poder da literatura e no quanto é essencial a gente conseguir respeitar aquilo que a gente não acredita. A gente respeitar aquilo que é diferente de nós. E isso vale para o livro, vale para a música, vale para a roupa e vale para a pessoa. Aquilo ou aquele que é diferente de mim não é ruim por conta dessa diferença. Pelo contrário, é essa diferença que tem a capacidade de me fazer refletir sobre a forma que eu vejo o mundo. Porque num mundo tão plural, será que existe certo e errado? É a questão que fica. E aqui, a Liesel, ela não permite que essa vontade de destruir os livros, ela se realize. Porque por mais que ela consiga salvar apenas um ou outro exemplar, ela se esforça para que o mundo não deixe de conhecer certas histórias. Mais uma história incrível para mim é ele, O Processo, do Kafka, nessa alegoria onde nós temos o Joseph K., que acorda numa determinada manhã e descobre que está preso e não sabe por quê. É literalmente um começo assim muito marcante, que te choca,
como assim você está na sua casa, aguardando para que a sua senhoria traga o café da manhã e o que você recebe é, na verdade, 2 oficiais dizendo que você está preso, que há um processo contra você, que você pode sair para trabalhar, mas é só isso que você pode fazer. E então, K, que é um homem instruído, que é um procurador de um banco, ele pensa, mas isso veio de onde? O que eu fiz? Eu tenho direito de saber? E começa então a buscar explicações para aquilo. E tudo que ele recebe são negativas. Ah, você vai receber uma notificação, você precisa comparecer ao tribunal, você precisa contratar um advogado, e ele fica naquela, mas como assim? Mas o que eu fiz? Por que eu tenho um processo contra mim? E a história vai se desenrolando a partir disso. E essa alegoria, ela faz muito pensar sobre justiça, sobre sistema judiciário, sobre burocracia, o quanto essa falta de informação, o quanto essa situação em que o Kai é envolvido transformam o seu destino e o quão justo isso é com o personagem, porque tudo que acontece vai levar a um desfecho. Será que esse desfecho foi justo? Será que se ele tivesse tido outras oportunidades diferentes das que ele teve, a história não teria sido diferente no final? Então, é uma história fantástica. Kafka dispensa apresentações e fica aqui a minha recomendação. Outra história incrível para mim é Flannery O'Connor com o seu Um Homem Bom é Difícil de Encontrar. A Flannery O'Connor é uma autora do sul dos Estados Unidos também, e esse livro é um livro de contos, onde ela vai trazer um lado obscuro do ser humano. Até onde o ser humano é capaz de ir. É o que cada conto aqui traz. O meu favorito, e aqui entendam, não é favorito porque eu penso que coisas assim devam acontecer. Pelo contrário, eu repudio totalmente tudo que acontece nesses contos aqui, tá? Mas a forma como ela escreve e como ela problematiza tudo que acontece aqui, as atitudes das pessoas, é o que me faz gostar da história. E a partir desses contos a gente tira várias reflexões. E a história que mais ficou comigo, que é a que eu continuo pensando desde a época em que eu li, é o Gente Boa da Roça. Então, se vocês forem ler essa história, não deixem de ler Gente Boa da Roça e depois voltem aqui para me contar o que vocês acharam. Mais uma história incrível. Cormac McCarthy com seu Meridiano de Sangue. Foi a primeira obra do autor que eu li e tudo que ele consegue colocar aqui para trazer a violência sofrida pelos indígenas lá na fronteira entre Estados Unidos e México, o quanto esses caçadores de recompensa eles deixam terror por onde passam, o quanto a vida dessas pessoas aqui ela é literalmente miserável, mas não miserável somente em questão financeira, mas também o quão miseráveis eles são por acharem que têm o direito de tomar outras vidas. O quão inteligente é o juiz Holden e o quão perverso ele é, porque ele usa sua inteligência para coisas ruins e não para coisas boas. Ele é um líder neste grupo aqui, junto com o bando do Glanton, que é o líder dessa gangue aqui de pistoleiros. Ele é um homem malvado também. Inclusive, o Glanton e o Holden são dois dos personagens mais malvados da literatura, na minha opinião. Porque o que eles são capazes de formular enquanto plano e fazer enquanto pessoas é totalmente absurdo. Eles são cruéis. Esse com certeza é o melhor adjetivo para descrever os dois. E o Kid, ele é a pessoa que entra nessa história desenganado, porque ele sai de uma vida de abuso, uma vida ruim, uma vida de abandono,
e encontra esse bando. E o bando diz para ele: ó, nós estamos indo pro oeste, enfim, o Kid faz coisas ruins também, mas ele faz por motivos diferentes do Glanton e seu bando. E ele vai percebendo ao longo de todo o percurso, de tudo aquilo que eles estão fazendo, que talvez as decisões que estão sendo tomadas, elas não sejam as melhores, que não levam em conta que do outro lado também tem ser humano. Então, o que o Cormac faz aqui, trazendo essa história de violência, de dor, que muitas vezes causa um embrulho no estômago, é fazer uma reflexão sobre essa alegoria, trazer uma parte histórica que realmente aconteceu. Não desta forma, porque aqui há, então, todos os elementos ficcionais, mas não permitir que se esqueça de tudo o que foi feito e de como uma cultura foi destruída por ganância. Fica aqui, então, a minha recomendação para Cormac McCarthy e o seu Meridiano de Sangue. E para encerrar a lista, mais um livro necessário, encerrando então com Carolina Maria de Jesus e o seu Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Aqui, como o subtítulo diz, nós temos o diário de uma mulher muito pobre, que vivia na favela, que teve que lutar para criar os seus filhos, que muitas vezes, em muitos momentos, não teve o que comer e que nunca deixou de lado seu sonho de ser escritora, de alimentar a sua alma com poesia, com histórias, com esperança. Então, se você não conhece essa história, é importante que você leia, porque vai te trazer uma visão diferente do mundo em que você vive. Vai te fazer perceber o quanto muitas vezes você esquece que é tão privilegiado, porque a Carolina é uma mulher que não tinha quase nada. Ela tinha fé, tinha esperança e trabalhava muito para sustentar o pouco que tinha. Ela, em um determinado dia, conseguiu realizar o seu sonho. Com toda a sua honestidade e franqueza, ela entregou o seu diário para um jornalista que estava fazendo ali na favela do Canindé uma reportagem à época, com todas as suas anotações. E ao terminar a leitura, ele percebeu que era de uma riqueza tão grande tudo que essa mulher trouxe aqui, todos os episódios que ela narrou, e o quanto a sua vida, apesar de triste, não deixava de ser cheia de sonhos. Uma vida árdua, mas com muitos momentos de inspiração, de esperança, de vontade de conseguir aquilo que ela buscava, que era uma vida melhor para si e para os seus filhos. Então é uma história muito comovente. Prepare aí a sua caixinha de lenços, porque não é uma história fácil de ler. Ela passou por muita coisa aqui para conseguir chegar onde ela finalmente chegou, de conquistar o seu lugar de direito. Se você ainda não leu, leia e não se esqueça. Depois, volte aqui para me contar o que você achou dessa lista, o que você achou dessa história ou dessas histórias, e também aproveita para deixar uma recomendação para mim. Quem sabe numa próxima lista de livros não aparece a sua indicação. O livro que você indicar não acaba se tornando um favorito para mim também, assim como ele é para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.